Oi, meus amores. Olha esse cabelo aqui, gente. Esse cabelo tem uma história legal. Toda cliente tem uma história por trás, né? Então, vocês podem ver que aqui tem coloração vermelho, né? Antes desse vermelho tinha coloração preto azulado. A gente fez uns 5 testes de mecha. Os testes de mechas até abriram bem legal. Na verdade, o teste até me enganou. Ah, maldito. É desse jeito, gente. O teste, ele apresenta uma coisa, mas na hora é totalmente diferente. O teste me enganou. E foram 5, viu? Pois bem, esse cabelo, ela queria mudar, ela queria tirar esse tom avermelhado. O cabelo dela tem aí mais ou menos uns 5 dedos de raiz natural, né? O restante tem a coloração antiga aí, que era o vermelho. Mas era um cabelo que enlinhava pra caramba. Não era um cabelo bem preparado. É um cabelo que ia dar muita dificuldade para desembaraçar se eu fizesse na touca. É um cabelo que a cada puxada ele ia embaraçar, porque faz parte do cabelo dela. O cabelo dela é muito fininho. Se você pegar no cabelo dela, ele já enlinha, ele já embaraça. Então, técnica de eriçado também seria impossível, porque o cabelo ele embaraçava pra caramba e ele fazia vários nós. Então, isso ia tanto dificultar no tempo do profissional, eu no caso, né? Eu ia ficar horas ali para tentar desembaraçar, como ia ser doloroso para a cliente. Então, tudo isso você tem que ver quando você faz o teste de mecha, quando você faz a avaliação ali no cabelo, né? E quando eu fiz esse teste do eriçado, o cabelo dela, meu Deus, horrível para desembaraçar. Vocês não têm noção da dificuldade. Então, já ali eu já vi que eu não poderia fazer nenhum tipo de técnica que envolvesse eriçado e nem que fosse na touca. Então, vocês vão observar aí toda a técnica que eu usei. Eu usei tanto num papel filme como no papel laminado. No papel filme, eu descoloria só a parte de cima. Eu não descoloria a parte de baixo. Era só de cima para poder suavizar o máximo possível desse tom avermelhado. E na outra mecha eu já fazia tricote, né? Tricote e descoloria bem direitinho, tradicional mesmo, pra gente ter já um pouco mais de iluminação por volta do cabelo. Vale lembrar, gente, que tudo vai depender o que a cliente quer, como a cliente pode manter e quanto a cliente ela tá disposta a pagar. Ela queria um loiro. Mas o loiro não era possível. Por quê? Porque ela ia ter que gastar muito na parte da manutenção. E ela não tinha condições de investir tão pesado nessa parte. Como o cabelo dela abriu 2 tons, né? A raiz abriu mais claro, o comprimento mais acobreado, eu teria que descolorir esse cabelo 2 vezes para conseguir deixar no loiro. Esse cabelo ia ficar um pouco mais sensibilizado, então ela realmente ia ter que investir em produtos bons. Só que no momento não dava para as condições. A gente sabe que é a realidade da maioria das nossas clientes, né? O caro não é só fazer, o caro é manter. Quem é loira vai entender isso, né? Investe para fazer aquele valor, mas você só gasta uma vez e pronto. Agora, para manter, é meses. Então, caro é para manter, não para fazer. Então, já o louro não ia dar certo por conta disso. Então, dei a dica de fazer um iluminado e ela topou. Uma outra coisa. A princípio, se fosse para mim fazer mesmo, desenvolver uma técnica legal nesse cabelo, eu faria correção de cor com mechas em tricote. Eu ia primeiro escurecer esse cabelo todinho, usar a colorimetria para não ter nenhum problema de desbotamento depois. A gente sabe que se colocar somente uma coloração ali por cima desse vermelho, ele ia desbotar rapidamente. Então, teria que usar a colorimetria, usar tons adequados, tons certos, para poder fazer essa parte da correção de cor e depois fazer mechas em tricotes. Só que ia ser mais caro, então já não ia dar certo também. Ia ser um procedimento que ia ficar bem mais caro e não ia dar certo para fazer. Então, a gente optou para essa técnica que vocês estão vendo.
é uma técnica que na verdade, foi uma técnica adaptada para o cabelo dela. Eu nunca fiz essa técnica em outro cabelo, foi adaptada para o cabelo dela, onde eu conseguia fazer uma correção mais suave, nessa parte que eu enrolava no papel filme, e eu faço a descoloração só mesmo na parte de cima, eu não faço a descoloração na parte de baixo do cabelo. Então, eu ia conseguir dar uma limpeza suave ali na parte de cima, para tirar um pouco desse pigmento vermelho. E trabalhava com mechas em tricote para dar um pouco mais de iluminação, que essa mecha em tricote, ela já ia clarear a mais, porque eu ia abafar no papel alumínio. E na parte da lateral, foi a única parte, tanto a primeira da lateral como a primeira da franja, que eu fiz um leve eriçado. Foi a única, viu, gente? Só para dar um pouco mais de iluminação na parte da frente mesmo. Mas os outros eu segui a mesma sequência. Eu usei todos os produtos da ProHaul. Eu amo a descoloração da ProHaul, eu amo o pó white. A ProHaul, ela tem dois pó, tanto o pó white, que é o pó branco, né? Como o pó blue, que é o pó azul. Eu uso muito mais o pó white no meu salão, porque eu consigo visualizar ali o fundo de clareamento com mais detalhes, corretamente. O pó blue, ele tem pigmentos azul, né? Então, ele acaba aqui camuflando o real fundo de clareamento. Acaba aqui dificultando a gente visualizar ali o fundo real do cabelo. Já o pó branco não, ele entrega ali o fundo real, né? Então, isso é bom. É por isso que eu gosto muito de usar. Mas os pós da ProHaul, ambos, tanto o blue como o branco, eles têm uma abertura maravilhosa. Ele não é aquele pó que vai deixar o seu cabelo ressecado. Não é aquele pó que você vai ter o cabelo fragilizado. Não. Um pó realmente com qualidade. E eu nunca vi um profissional que trabalhou e disse que não gosta desse pó. Que trabalhou com essa linha, né, do pó descolorante da ProHaul e que não gostou. É impossível você não gostar, porque a qualidade é incrível. E todos esses produtos vocês podem estar comprando no site da ProHaul, viu, gente? Que é www.lojaprohaul.com.br e vocês têm cupom de desconto. É só usar o meu nome, Louise Alencar, que vocês ganham 15% de desconto. Vocês podem observar aí, esperei todo esse cabelo clarear, né? Algumas partes clareou mais, outras clarearam menos. Vocês vão ver agora, quando eu coloco a cliente na cadeira, o real fundo de clareamento nesse cabelo. Vocês vão observar que o comprimento ficou bem mais acobreado, né? A raiz ficou mais clara, mas eu tinha que esfriar esse cabelo, porque se eu não esfriasse, ia ficar muito manchado, porque tem o vermelho, que eu não descolori o cabelo todo, né? Então, ficou vermelho, ficou um fundo mais claro, de algumas mechas mais claras que abriam melhores, e ficou um fundo mais pro acobreado do que aquelas mechas que eu enrolei no papel filme. Então, primeiro, eu tive que fazer aí a parte do esfumado da raiz, para deixar essa raiz mais natural. Eu fiz a parte do apagado, né? Para deixar essa raiz bem natural. Eu usei a coloração da ProHaul, eu usei o 4.0 com o 6.0. Nessa mistura, eu usei o mix violeta, que é esse 7.7 que eu acrescentei na misturinha. Por que eu usei o mix violeta? Por que, Louise? A maioria das pessoas, quando usa algum tipo de mix, é o azul. Só que a raiz dela abriu bem claro, né? Abriu pro tom amarelo, dourado. Então, tinha que neutralizar esse amarelo. E o que neutraliza o amarelo? É o violeta. O azul, ele neutraliza o laranja. Então, se eu usasse o mix azul nessa misturinha, ele não ia conseguir neutralizar essa parte mais amarelada que abriu da raiz dela. Ele ia neutralizar somente a parte laranja e provavelmente não ia neutralizar e ia ficar ainda manchas. Então, é por isso que você tem que entender de colorimetria. Quem faz mechas não tem que entender só de técnica, só em fazer umas mechas bonitas no papel, só em fazer um loiro perfeito. Não, quem trabalha com mechas também tem que entender colorimetria, porque cabelo é uma caixinha de surpresa, nem todo cabelo ele vai dar um resultado positivo e você vai ter que entender para trazer um resultado bom para sua cliente, né? Se eu não entendesse,
a probabilidade desse cabelo sair todo manchado era muito grande, por conta do grau da dificuldade que ele apresentou. Ele abriu vários tons aí, foi fundo 7, foi fundo 8, foi fundo 9, foi fundo 10. Então, é por isso que eu usei o violeta. Aí eu apliquei somente na raiz, depois de aplicar no cabelo inteiro, eu vim descendo, mais ou menos 3 dedos abaixo, né? Pra dar um leve degradê. Deixei 20 minutinhos e tirei completamente. Depois eu fiz a parte da tonalização usando 7.77 com o 667 e o mix azul. Agora sim, nessa eu misturei o mix azul. Eu queria um tom de um chocolate mais frio. E como o azul ele neutraliza o laranja, e como tinha laranja, né, nessa abertura do comprimento dela por conta do vermelho, aí sim eu ia conseguir uma boa neutralização. Eu não mostrei aqui na hora, mas depois, gente, eu coloquei também um pouquinho do mix verde. Eu coloquei depois 3 gramas do mix verde, para conseguir também ajudar na neutralização daquelas mechas vermelhas que eu não descolori. Então, não fiz aí no preparo, mas eu fiz depois, eu apliquei depois um pouquinho do mix verde também, viu? Então, nessa misturinha tinha um mix azul para neutralizar mechas laranjas e um mix verde para neutralizar as mechas em vermelho. Fiz o tratamento com a Equalize Mask, que ela é perfeita para equilibrar o pH do cabelo. Vocês têm que ter após coloração, descoloração, tonalização. Podem fazer sem medo desse tratamento. Aí vocês podem ver como ficou o resultado do cabelo, ficou um tom mais frio. Eu consegui até neutralizar bastante, né, o tom avermelhado, ó, vocês não conseguem nem observar muito. Deixei a raiz mais suave. Olha como é que ficou aqui por dentro do cabelo. Isso foi o máximo que a gente conseguiu, que eu consegui fazer nesse cabelo, né, pela dificuldade que ele me apresentou. Mas vocês viram aí, ó, o teste me enganou. A mecha bem clarinha no teste, ó, mas na hora não apresentou isso, me enganou. Mas ainda bem que a gente sabe de colorimetria, né? Dá pra gente resolver um pouco aí essa questão. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe e obrigada por assistir até aqui, viu? Qualquer coisa é só comentar aqui, vou deixar o link do site e o link do distribuidor para você adquirir as colorações da ProRal. As colorações da ProRal são incríveis, mas vocês não vão encontrar pelo site, somente com distribuidores. É isso, meus amores. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.